Eu hoje vou falar sobre dois personagens bíblicos, embora com uma diferença cronológica muito grande entre eles. O primeiro está natural, o segundo está no livro dos Reis. Essa diferença é uma diferença de aproximadamente 3.000 anos, mas dentro do Antigo Testamento, dentro do Tanar. O que esses dois personagens têm em comum é que eles foram arrebatados, eles não morreram. Eles foram, o relato, eu não vou entrar em detalhes para não fazer vídeos muito longos, mas existem indícios, não vou falar evidências, mas existem indícios no texto de que eles não morreram, eles foram arrebatados de maneiras diferentes. O primeiro é Hanor, em português é traduzido como Enoque. Ele consta da genealogia de Adão, das 10 primeiras gerações depois de Adão. Ele vem a ser sexta geração depois de Adão e bisavô de Noé. É esse Enoque. E o segundo já foi, então, Enoque é no início da criação. E o segundo personagem que eu vou citar, que ambos têm uma semelhança, foi no tempo da monarquia, mas já da monarquia dividida entre os reinos norte e sul. Então, entre um período e outro, tem quase um espaço temporal de quase 3.000 anos. O que eles têm de comum é que ambos foram arrebatados, quer dizer, o texto dá indícios de que eles foram arrebatados da vida sem passar pelo processo da morte. Né? Se nós estivéssemos vivendo num período onde os vídeos pudessem ser mais longos, eu poderia entrar em detalhes, mas isso não vai ser possível. Então, de maneiras diferentes, em tempos diferentes, histórias diferentes, a morte deles não é relatada, mas é relatada a forma como eles supostamente foram arrebatados para os planos superiores. E o segundo não disse quem é Elias, o profeta, Elial Hanavi. Então, o primeiro, que é da genealogia de Adão, das 10 primeiras gerações, é Hanor, Enoque. E o segundo, que era um profeta do Reino do Norte, é Elias, o profeta, em hebraico, Elial Hanavi. Esses dois personagens não morreram, né? Então a suposição é de que foram arrebatados, porque tem essa indicação. E depois? Foram arrebatados por quê? Então, no Talmud, né, e o Talmud já explica que o Hanor, ele se transformou em um arcanjo. Ele foi tornado, né, transformado, nomeado o chefe dos arcanjos. Arcanjos são anjos de uma categoria superior, arcanjos, né? Então ele se tornou o chefe dos arcanjos com o nome de Metatron. Metatron, quer dizer, meta é um prefixo grego que aproximadamente quer dizer além de, transcende o trono, além do trono. O trono é uma referência à visão de Ezequiel, a gente já entraria em outros assuntos, né? Mas o Metatron seria o chefe, o mais potente dos arcanjos. E o Elial Hanavi, ele foi transformado, segundo o Talmud, também provavelmente num arcanjo, mas ele acabou ganhando, o Elias, o profeta, então, pelo Talmud tem suposições que ele tenha
né, se transformado no arcanjo Sandalfon. Mas o Elias, o profeta, Eliyahu Hanavi, ele acabou ganhando uma função folclórica que dá alguma fisicalidade, é disso que eu quero falar. Quer dizer, eu poderia optar, ou eu falaria, aqui nós temos os arcanjos do plano de Briá, né? Então, o mais elevado de Keter é Metatron e o de Malchut seria Sandalfon. Mas eu não quero entrar nesse assunto por meio dessa cabala teórica elitizada. Eu posso fazer um outro vídeo para falar disso, que é muito, muito importante também. Mas eu quero pegar justamente o aspecto folclórico do Elias, o profeta, que ele acabou assumindo, Eliyahu Hanavi, acabou assumindo uma função, porque, como eu mostrei para vocês, Metatron é o arcanjo ligado a Keter, que é a esfera, a Sefirá mais espiritual. E Sandalfon é ligado a Malchut, que é a Sefirá mais material, ligada já, né, ao plano físico, aos homens, tem a ver com os homens. Então daí a gente infere que Metatron cuida, aquele Hanor, né, que se tornou Metatron, cuida dos assuntos mais elevados, celestiais, transcendentes, espirituais, e o Sandalfon, ou Eliyahu Hanavi, ele está imiscuído, ele está envolvido, isso segundo o folclore, por ser o arcanjo de Malchut, né, de um plano físico, que tem alguma fisicalidade, mesmo sendo no mundo de Briá, ele tem uma interação com os homens. Então, quero falar de Eliyahu Hanavi, segundo a tradição. Por que eu escolhi esse tema, né? Porque nós acabamos de ter a festa de Pessah, e Eliyahu Hanavi tem uma função, Elias o profeta tem uma função muito bonita e muito importante na festa de Pessah. Então eu tive a ideia de fazer esse vídeo. Então ele vem, ele comparece a todos os Sedarim, quer dizer, todas as ceias de Pessah, que é a Páscoa, né, que seria o Pessah, a Páscoa original. Ele comparece a todas as cerimônias de circuncisão. Ele comparece em todo final do Shabat, na hora da Havdalah, da diferenciação entre o sagrado e o profano. Ele é o anunciador da chegada do Messias, e ele tem uma outra função também, que aí é mais próxima do nosso entendimento, né? Quer dizer, porque todas essas presenças que eu citei na ceia de Pessah, ou na cerimônia de circuncisão, ou na hora da Havdalah, né, do final do Shabat, isso sugere presença, né, uma presença etérea, entrando nas casas, estando presente na cerimônia, né? Sugere uma presença, mas uma presença etérea. Só que dentro do folclore, dentro do imaginário popular, quer dizer, saindo dessa cabala teórica, filosófica, mais elitizada, mais sofisticada, ele aparece também muito na literatura, né? Ele aparece, essa função do Elias o profeta mais próxima, mais palpável, ele aparece muito na literatura judaica, e ele aparece também nos relatos de família. Nos relatos de família, vou dar um exemplo. Já aconteceu com vocês, com algum de vocês, ou vocês já ouviram relatos
ou já leram contos a respeito, porque tem uma vasta literatura sobre isso, de aparecer um personagem na vida de alguém, um personagem, uma pessoa desconhecida, aparecer na vida, uma pessoa de carne e osso. Trazer alguma solução ou trazer alguma interferência positiva dentro de uma situação de aflição na família ou onde quer que seja. Uma pessoa que apareceu desconhecida, apareceu de repente, traz uma solução e depois ela desaparece da vida da família. Eu acho que cada família, se pensar, né, retrospectivamente, deve ter um fato próximo a isso, né? Eu quero citar aqui um conto do E.L. Peretz. O E.L. Peretz, que de praticante religioso ele não tinha nada, era um escritor, um grande escritor, ideixista, no final do século, início do século XX. Ele escreveu um conto chamado 7 Anos de Fartura. E esse conto 7 Anos de Fartura, que eu recomendo, é difícil de achar porque os livros dele só tem em sebo agora, mas um dia eu posso contar essa história que é muito bonita. O personagem principal é Eliyahu Hanavi, é Elias o profeta, que vem na figura de um estranho resolver uma situação de pobreza extrema de uma família. E assim nós podemos encontrar talvez em Bashevis Singer, podemos encontrar talvez em Sholem Aleichem, podemos encontrar em outros escritores, em outras literaturas, mas podemos encontrar também na vida familiar. Eu não vou dizer de todos, em todas as famílias, mas assim, identificar alguém que aparece, traz uma solução, depois, né, não aparece mais, mas nada, não é nada, como é que se diz? Está me faltando a palavra agora. Não é nada extra, sobrenatural, não é nada sobrenatural. Está dentro do dia a dia das pessoas, né? Eu conheço a pessoa aparece, aí aparece a solução. Mas não de forma sobrenatural, de forma natural. Retroativamente, quer dizer, as pessoas que têm essa leitura, né, da literatura, não necessariamente precisa conhecer Kabbalah, mas que sabe desse folclore, dessa tradição, e tentar identificar, será que aquela pessoa que entrou, apareceu e a solução veio através dela e depois ela nunca mais voltou? Será que esse personagem era Eliyahu Hanavi? Porque Eliyahu Hanavi, Elias o profeta, segundo a tradição, ele pode pegar forma humana, diferentes formas humanas. Isso tudo que eu estou falando aqui parece muito sobrenatural, né? Agora, e eu estou usando muito a palavra folclore, mas esse folclore é diferente de lenda. Tá? É parecido, mas é parecido com o mito também. Mas o folclore, o mito e a lenda, eles têm origem numa realidade inconsciente de um povo, ou até de um inconsciente individual. É uma verdade. Eu uso o folclore não como se fosse uma invenção, mas tem um fundamento teórico, que nós não vamos tocar agora, porque a Cabala tem duas formas de ser tratada. Ela pode ser tratada como uma filosofia, como eu tenho feito, né? Pelas fontes, como eu gosto muito dessa parte teórica e filosófica da Cabala e das fontes e das demonstrações, né? Mas ela passou por um processo de mais ou menos no século XVIII ou XIX, na Polônia, na Ucrânia, com um empobrecimento muito grande das comunidades judaicas que não tinham acesso
ao estudo como no século XIII, XIV, XV, na Península Ibérica. Eram épocas diferentes, então a cabala foi se popularizando na forma na forma racídica de um folclore, mas um folclore baseado em fontes e um folclore verdadeiro. Então é isso. Vamos procurar na nossa história, e se ainda não aconteceu, pode acontecer. E isso, repito, eu não vejo como sobrenatural, eu vejo como natural, porque eu conheço as origens, eu conheço de onde vem, eu conheço as fontes, então identifico na minha história, consigo identificar pessoas que entraram e saíram e trouxeram soluções. Se era Elias o profeta ou não, não importa. O que importa é que veio a solução, e o que importa é que a minha recepção, a minha receptividade, o meu acolhimento foi o acolhimento de um folclore, de um arquétipo muito forte, muito importante, que não foi tirado de nada, foi tirado de uma história, de uma fonte, de uma teoria, de uma filosofia, que foi se popularizando e se transformou em folclore. Podemos voltar a esse assunto como Metatron e Sandalphon, mas eu acho que vídeos muito grandes não estão dando certo. Eu espero que vocês assistam até o final. Eu agradeço e até o próximo vídeo.